fumando, bebia muito, essas coisas todas. Aí eu já estava vindo aqui na reunião, né, participando, que eu sempre venho, né, apresento a família, eu passo pelo manto. Mas aí saí daqui numa tarde, como se fosse hoje, eu me lembro. Aí eu cheguei lá na casa da minha família, ele estava para um lado e para o outro. Aí eu disse, meu Deus, eu nunca vi ele assim, mas eu fiquei na minha, né? Aí eu fui para almoçar. Aí a minha filha, que faz faculdade, chegou nesse exato momento e eu achei estranho aquilo dali. Ela disse, eu vim aqui, tudo mais, mãe, eu vim aqui tomar banho. Tá, tudo bem. Quando ela foi lá na sala, aí ele não teve coragem de falar para mim. Ele falou para ela assim, olha, a minha língua está prendendo. Aí ela chegou lá na cozinha e disse, mãe, o tio disse que a língua dele está prendendo. Aí eu peguei, eu já ia almoçar, né? Eu só arredei o prato. Aí eu peguei ele assim, botei num coisa e vamos para a UPA, né? Quando chegou lá, ele, durante o trajeto até a UPA, ele assim, tipo assim, tossindo. Aí a agonia, né? Mas aí chegou a tempo. Chegando lá na UPA, a moça disse, deixa eu verificar a pressão dele. Mas nem deu. Porque quando ela colocou lá o negócio lá, ela disse, não, levanta. Aí fomos lá para uma sala lá dentro, né? Aí chegamos lá e a médica disse assim, o que ele tem? Aí, olha, a pressão dele está assim. Aí, não. Deita na maca, deita aí na máquina. Bora lá pegar o eletro. Aí a moça disse, não deita não. Em pé mesmo. Aí pegou assim um remédio e botou debaixo da língua. Né? Eu digo, meu Deus do céu, pronto, agora ele vai. Aí ela disse assim, calma, deixa que ele vai. Depois deitaram na maca. Aí saiu todo o exame. Quando chegou na médica lá, eu disse assim, aí depois, a história é grande, né? Eu estou resumindo. Aí chegou lá na médica, a médica disse assim, entre aqui, olha, seu Newton, o senhor sabe que o senhor teve? Aí ele disse assim, não sei. O que foi? Ele disse, foi um infarto seguido de AVC. Aí eu digo, meu Deus. Lá eu fiz uma oração a Deus, né? Pedindo, clamando pela saúde dele, né? E Deus honrou. E hoje, como é que ele está? Hoje ele está caminhando por lá. Ele está bem. Ele está muito bem. A senhora lutou por ele. E apresento sempre ele aqui. E quando foi essa semana, né? Aí a minha irmã disse assim, mas menina, fica assim admirada, entendeu? Porque era para ele estar morto. Porque infarto já mata, seguido de AVC, pior ainda. Um milagre. Foi um milagre, porque ele tem 69 anos. Só parabéns pela sua fé. Palmas para Jesus. Bem forte para ele. Qual o nome do senhor? Matos. E aí, o que aconteceu? Pastor, eu vou contar o testemunho do irmão meu. Nós somos 5 irmãos, cada ano ele mora com o irmão. Durante assim, o final de semana, é uma semana cada irmão. Aí ele morava com o meu irmão, ele estava de cama, ele dependia de uma muleta. Aí quando chegou meu ano, eu falei, a partir do momento que ele for morar comigo, ele não vai mais depender dessa muleta, ele vai depender de Deus, porque eu faço a terça-feira da cura e ele vai ser curado. Eu vou levar ele e ele vai ser curado lá. E a partir do momento que eu levei ele para casa, na mesma semana, eu fiz o voto com Deus e hoje ele não depende mais de muleta. Está curado. Está curado. Parabéns pela sua fé. Palmas para Jesus. Bem forte, pessoal. Veja que essas pessoas, elas alcançaram o milagre. Elas tomaram uma atitude. Elas usaram a sua fé. Elas saíram de onde elas estavam para estar aqui conosco. E o poder de Deus se manifestou na vida delas. Não vai ser diferente com você. Você vai sair da sua casa, de onde você estiver, do seu trabalho, vai estar conosco nessa próxima terça-feira, passando pelo corredor dos 70, corredor dos milagres. O milagre vai acontecer na sua vida. Vamos uma chamada e já voltamos. Em meio a tantas catástrofes que abalam o mundo, novas doenças que afetam a humanidade. E a violência que tira a paz dentro e fora de casa. Onde encontrar abrigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Este é o primeiro versículo de um dos salmos mais conhecidos na Bíblia Sagrada, o 91. Ao todo,
São 16 versículos que expressam o amor incondicional de Deus e a proteção que Ele dá àqueles que o buscam de todo o coração. Quem confia nas promessas de Deus, nenhum mal afetará a sua casa e a sua família. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Ele te guardará dia e noite. Mesmo que o mundo vire um caos, Ele não permitirá que você seja atingido. Mesmo que a doença se espalhe, você e os seus familiares serão protegidos. Se é refúgio, fortaleza e proteção que você procura, essas promessas vão se cumprir na sua vida. Venha entrar no esconderijo do Altíssimo e determinar a vitória diante da luta que você está passando. Terça-feira na Corrente dos 70, às 19 horas, no Templo Maior da Universal, BR-316, quilômetro 1, número 318, entroncamento. Só depende de você. Uma atitude sua pode mudar toda a sua situação, a sua vida. Eu vou colocar para vocês agora mais uma história. A Simone, que ela sofreu muito no passado, mas hoje ela é uma pessoa transformada, hoje ela tem paz. Ela tinha várias doenças, várias enfermidades, várias dores, mas teve um dia que ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude, e essa atitude transformou a vida dela. Uma atitude sua vai transformar a sua vida. Acompanhe conosco. Eu só queria saber de ganhar dinheiro. Ficava chamando os clientes. Teve uma vez que eu fui, trabalhei e atendi mais de 100 homens. Fui tendo um filho atrás do outro, cada um de um pai. Ali, para mim, foi o fundo do poço. Meu nome é Simone Aparecida Junqueira, tenho 41 anos. Com 14 anos, eu engravidei do meu primeiro filho. Engravidei do meu primeiro filho e dali eu não parei mais de sair com os homens. Comecei a me prostituir com 16 anos de idade, porque na minha mente o mal falava: se prostitui, você não vale nada. Os homens só querem te aproveitar de você. Tudo que dava na minha mente eu fazia. Ia para os bailes, os pagodes, saía. E ali foi desencadeando ali uma depressão, né? Uma depressão profunda. E com os 18 anos eu fui para casa de prostituição. Aí ali começou. Me apresentaram a drogas, bebidas, antidepressivos, remédios para emagrecer. E ali a gente saía, ficava dentro de uma casa de prostituição, né? Dentro de uma casa de prostituição. Enquanto mais eu ganhava dinheiro, mais eu me aprofundava. E eu fazia do dinheiro meu Deus. Fazia do dinheiro meu Deus. Eu era mais que gerava dinheiro, né? Era mais que gerava dinheiro naquele ambiente. Quando eu não ia, elas me ligavam, né? Me ligavam porque a gente mexia com o ocultismo lá, né? Para atrair de uma forma os clientes. Então elas me ligavam. Quando eu não ia, me ligavam e falavam: olha, vem para cá, porque só com você tudo funciona. E quanto mais eu ganhava dinheiro, quanto mais eu via que estava trabalhando, mais eu queria ganhar dinheiro. Eu dormia lá, eu ficava, a gente saía para a rua, quando não tinha cliente a gente saía para a rua, para os bares, ficava chamando os clientes. Aí teve uma vez que eu fui, trabalhei e atendi mais de 100 homens. Depois desse dia, me droguei, aí passou uma semana, eu fui ao médico, né? Fui ao médico de rotina, que eu sempre passava, porque a gente tinha que se cuidar, né? Senão os clientes reclamavam, e fui ao médico. Ali detectou que eu estava com o vírus do HIV. Ali, para mim, quando a enfermeira falou para mim, falei: meu Deus, e agora? Nesse dia eu usei tanta droga que eu tive overdose. Eu usei tanta droga de revolta, de saber que eu estava com o vírus do HIV. E ali, para mim, foi o fundo do poço. E minha mãe, que já era da Igreja Universal, pedindo por mim. Eu fui ali mais para agradar minha mãe. Para agradar minha mãe. Não fui ali, não, eu vou. Mesmo passando por tudo aquilo. Mesmo passando por tudo que eu passei, eu fui para agradar minha mãe. Fui assim, vou.
Pô, vamos lá, né? Vamos lá. E fui, e ganhei uma Bíblia. Comecei a obedecer, a colocar em prática tudo que o homem de Deus falava. Me batizei e dali fui obedecendo. Fui indo em todas as reuniões, obedecendo, larguei aquelas velhas amizades que eu tinha, troquei celular, rede social, me dei mais e jejuei mais, ia para todas as reuniões. E foi um dia que o Espírito Santo veio sobre mim. Ali foi tudo para mim. A canção, a reunião foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu tive essa alegria, essa certeza de que Deus era comigo. De que Deus era comigo, que o Espírito dele estava dentro de mim. Eu achava que eu não era merecedora do Espírito dele. Mas desceu sobre mim. Os problemas vêm, as lutas vêm. Mas o Espírito Santo ajuda. Ele que direciona. Se eu quero tomar uma decisão, ele fala, não, vai por aqui. Não faz isso. E eu vou obedecendo o Espírito Santo. Se acontecem umas lutas, guerras, eu falo, opa, o mundo pode estar desabando. Está desabando ali do meu lado. Eu estou, opa, Espírito Santo, sei que o Senhor é comigo. E eu saí dessa reunião querendo falar de Jesus para todos. Né? Uma alegria que nem quando eu tive os meus filhos, eu tive essa alegria. O Espírito Santo mudou tudo na minha vida. Aquela depressão que eu tinha, já não tenho mais. Vontade, desejo de usar droga, já não tenho mais. O vírus do HIV, fui curada do vírus do HIV. Né? Fui curada do vírus do HIV. Para muitas pessoas acham que a HIV não tem cura. Mas teve cura, sim. Teve cura. Senhor Jesus me curou. Deus me curou. Então, hoje, eu tenho o Espírito dele e tenho paz. O Espírito Santo, para mim, eu falo que ele é uma joia rara. É uma joia rara que está dentro de mim. Essa fortaleza que está dentro de mim. É o Espírito Santo. E lá atrás, para quem não sabia ser mãe, hoje, com o Espírito Santo, eu sei lidar com os meus filhos, a gente se dá bem, sou uma boa mãe, uma boa filha. O Espírito Santo representa para mim a minha joia rara, meu consolador, meu baluarte. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades e todas as maldições. Não há por que você continuar sofrendo. Não há por que você continuar carregando essa dor dentro de você. Talvez a dor não é física, mas é na alma. Você tem um vazio, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, talvez síndrome do pânico, desânimo. De repente o seu coração está aí agora apertado, angustiado. E você não tem paz. Você quer a nossa ajuda? Nesta próxima terça-feira, nós aguardamos todos vocês aqui no nosso templo maior. Aqui na BR-316, quilômetro 1, trocamento número 308, às 6h30 da manhã, como também às 8, às 10 ao meio-dia, às 15, em especial às 19 horas. Eu aguardo por todos vocês. Lembrando que antes das reuniões estaremos aí de plantão na frente do altar para poder atender. Se você deseja um atendimento, uma orientação, antes mesmo da reunião começar, você pode nos procurar. Estaremos ali à sua inteira disposição para lhe ajudar. Não importa a sua religião. Você é livre católico, você é espírita, você é evangélico, de uma outra denominação. Nós não queremos que você mude de religião, nós queremos te ajudar. Você quer a nossa ajuda? Então esteja conosco. Vamos a mais testemunhos e já voltamos. Com 20 anos eu me casei. Estava grávida da minha primeira filha. Depois de 8 meses engravidei novamente. Na vida conjugal, eu era viúva de um marido vivo, porque ele mais ficava fora do que dentro de casa, principalmente os finais de semana. Eu não tinha marido nos finais de semana. Como ele saía, eu ficava sozinha com minhas filhas. Então, era um vazio muito gigante na alma. Logo depois me separei, devido a uma traição. As minhas noites eram de transtornos mesmo, terríveis. Comecei a ter problema de saúde. Chegou um tempo que eu falei, vou me matar.
Eu lembro que eu bebia muito no sábado e no domingo, porque eu odiava final de semana. Então eu ficava bêbada mesmo. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu peito, no meu coração. E uma falta de ar tremenda. Inclusive, o meu primeiro eletro constou que eu estava morta. E aí o enfermeiro arrumando, ajustando os aparelhos, ele achando estranho. Ele falou, nossa, isso nunca aconteceu comigo, porque estava reto. Aí o meu último exame, eu tirei sangue da minha orelha. E eu falei, não vou nem buscar o resultado. A minha geladeira tinha uma divisão. De um lado era para as minhas filhas e do meu lado não podia faltar as minhas cervejas. Eu até ficava com os amigos, sorria, tirava foto, mas por dentro eu estava dilacerada. E aí um dia falou assim, veio na cabeça assim, né? Toma chumbinho, é rapidinho. E na semana que eu tinha decidido comprar chumbinho, foi a semana que eu não tinha R$1. Eu dormia com a televisão ligada. E acordei com uma programação da Universal. E o pastor falando assim, ele estava falando a minha vida. Era umas 11 horas da noite. Quando eu decidi ir na Igreja Universal, e eu me recordo que eu fiquei com vergonha de falar para o cobrador qual ponto eu ia descer, porque até então eu ainda estava com vergonha de chegar na igreja, porque era universal. Mas chegando lá, eu fui muito bem recebida, e no primeiro dia que eu fui, eu já vi diferença na minha vida. Primeiro, porque eu dormi. Segundo, eu sentia muita dor no meu coração. E aí eu me recordo que eu acordei num sábado, e eu falei, cadê a dor no meu coração? Não tinha. E eu sempre falo, quem tem depressão não vê o sol. Nesse sábado, eu me recordo como hoje, eu abri a janela no sábado de manhã, eu vi o sol, eu falei, meu Deus, o sol é lindo. E daí eu percebi, assim, em um dia que eu fui, a diferença. E eu fui escutando a palavra de Deus e fui colocando em prática. Eu era uma pessoa que bebia muito. E aí chegou um tempo que eu comecei a me envergonhar daquilo. Eu comecei a sentir vergonha mesmo. E aí nessa eu comecei a mudar. Comecei a agir minha fé mesmo. Eu falei, Deus, que incrível. Porque eu até falo que eu era burra. Por que eu não procurei antes? Aquele vazio foi embora. Eu cheguei na igreja querendo uma cura. Mas depois eu entendi do valor da minha alma. Quando eu decidi descer as águas, ali eu entendi que eu precisava enterrar aquela Daniela. Porque aquela Daniela, além de machucar as pessoas, também me machucava. De 10 palavras, 9 era palavrão. Eu era uma pessoa muito nervosa. E aí foi nesse dia que eu decidi entregar 100% a minha vida para Deus. Renunciar tudo que não agradava a Ele. Aquele dia, que foi o melhor dia da minha vida, que foi dia 12/9/2012, eu decidi me batizar nas águas. E nesse mesmo dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali, eu experimentei o que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Primeiramente, a paz. E segundo, a certeza que Ele é comigo. E naquele dia eu tive a certeza absoluta que Ele me ama. Então, eu não troco nada pelo Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa serena, tenho paciência. Hoje a minha maior alegria é falar o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Hoje eu entendo a importância dos meios de comunicação dos programas da Igreja Universal, porque foi através de um programa da televisão que eu encontrei essa porta, que me apresentou o Deus vivo e que transformou a minha vida. Muito bem, assim como a dona Daniela, ela venceu, foi curada, tem a vida transformada, restaurada, o mesmo vai acontecer com você também. Nessa terça-feira, eu aguardo por todos vocês. 6h30 da manhã estaremos juntos, às 8 horas, às 10 do meio-dia com o pastor César,
Voltaremos às 3 horas da tarde, como também às 19 horas no Corredor dos 70. Você é o meu convidado especial. E lembrando a todos que nessa quarta-feira agora teremos estudo da palavra, a grande busca do Espírito Santo. Vai ser uma quarta-feira de renovação, de avivamento, de fortalecimento, de avivamento. Você precisa de força, você quer paz, você quer a direção de Deus para a sua vida. Nessa quarta-feira, em especial, às 19 horas, na noite do derramamento do Espírito Santo. Você é o meu convidado especial, está conosco. Também teremos reuniões às 6h30 da manhã, como também às 8, às 10, ao meio-dia e às 15 horas. Que Deus abençoe a todos e fique agora com uma oração que vai abençoar a sua vida e toda a sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estendemos as nossas mãos agora pela fé para todo o estado do Pará, aonde quer que esteja alguém sofrendo, talvez encarcerado, talvez numa clínica, num sanatório, no hospital, num quarto escuro, pessoas à espera de fazer uma cirurgia, talvez pessoas que vêm usando drogas, se embriagando, buscando aliviar as suas dores nos vícios, mas aonde quer que chega esta oração, que haja a manifestação do teu poder e ela receba forças para lutar e vencer. Seja abençoado agora, aonde você estiver, seja abençoado agora, receba forças para lutar, para reagir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga graças a Deus. Deus abençoe e ilumine você, toda a sua família, todo o estado do Pará. Procure a Universal mais próxima de sua casa. Você não está só, nós estaremos à sua disposição. Eu vou te mostrar em 3 minutos porque nós somos o conteúdo que faz bem. Aqui, a família permanece unida o tempo todo. Irmãozinho, isto sim é uma boa notícia. Conteúdos em diversos idiomas para assistir em qualquer lugar do mundo. God gave you this name and I enjoy calling you that. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier et demander. Mis queridos amigos, este es mal momento para hablar sobre eso. Bora comemorar? Mais de 12 mil horas de conteúdo para você reunir a família e dar o play sem medo. Séries exclusivas. Até quando tu vai bancar de mãozinha, menor? Todo mundo aqui é bandido. Vamos ver até quando que tu vai evitar o inevitável. Filmes impactantes. Minha mãe sempre diz, se você não gosta de onde está, imagine onde gostaria de estar. Esses homens fizeram coisas horríveis com o Senhor. O que vai dizer a eles? Documentários inéditos. Literalmente me transformei em um homem. Meu sonho era descobrir como era ficar com uma pessoa trans. Eu falei, por que não? Eu estava perdida dentro da igreja. Mas no fundo eu não queria me matar, eu queria matar a dor que estava dentro de mim. Reuniões, meditações, podcasts. O Espírito Santo nos dá a mente de Deus. Então muda tudo. Quando muda a cabeça, muda tudo na vida da pessoa. E muito mais. Somos mais de 5,6 milhões de usuários. Em 2026, o Univer completa 10 anos, marcado com grandes lançamentos. A Paixão de Cristo, Bible Challenge, 2ª temporada, Godlywood School, o reality, Amor em Ruínas, Ben-Hur. Cada dia mais bonito, hein?
Tudo com um único objetivo: levar até você o melhor. Acesse univervideo.com e descubra um universo de conteúdo transformador. Univervideo, conteúdo que faz bem. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe seus caminhos. Eu quero falar para você do que estará acontecendo hoje, segunda-feira. Nós teremos a segunda-feira da paz. Vai ser um dia que vai se estender para o resto do ano. Esse ano de 2026 não pode e não será um ano de tormento, de perturbações. Você talvez carregou um ano, no início de um ano, de perturbações, de depressão, insônia, amargura, pensamentos de suicídio, e tudo isso causado por causa da sua vida financeira, desemprego, falência, dívidas, ameaças de agiota, ameaça de despejo. Talvez você tenha sido ameaçado de despejo, de busca e apreensão. Talvez a sua empresa está prestes a decretar falência. E é por isso que nós estaremos hoje determinando que a paz esteja sobre a sua vida. Talvez você tenha sido uma pessoa esmagada pelos problemas. Eu quero que você leia comigo esse versículo que vai aparecer agora na sua tela. Esse versículo que fala muito bem do que estaremos vivendo hoje. Olha o que está escrito. E o Deus de paz esmagará em breve. É uma promessa. E o Deus de paz, Deus é o Deus da paz. Quando Deus está com a gente, quando estamos com Deus, nós temos paz. Esmagará em breve. Em breve você vai vencer esse problema, em breve você vai sair do desemprego, em breve você vai vencer essa dívida, em breve essa situação vai mudar. Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só o que está escrito. Essa é a promessa. Em breve, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Talvez você, até o momento, tenha sido esmagado. Os problemas têm esmagado você. A dívida, o fracasso, a humilhação. Talvez esses problemas econômicos tenham esmagado você. Tenham tirado a tua paz, a tua felicidade. Mas hoje nós estaremos determinando que essa paz venha estar com você. Você vai preparar uma peça de roupa branca. Você vai preparar essa peça de roupa branca e virá vestido com ela. E aqui no templo maior nós estaremos determinando a paz. Você vai pegar agora, pega aí agora. Talvez você passou a noite toda e não dormiu, com depressão, com insônia, com preocupação, atormentado, desculpa a expressão. Mas você está acompanhando essa programação e a noite toda você não dormiu. A noite toda você passou acordado, sabe, angustiado, amargurado, triste. A sua vida está amarrada, nada tem dado certo na sua vida. Eu quero que você acompanhe o testemunho do Augusto. O Augusto chegou aqui sem paz. Chegou aqui com a vida sem paz. Eu conversei com ele pessoalmente e depois eu colhi o testemunho dele no altar. Acompanhe o depoimento do Augusto. Augusto, quanto tempo que você estava afastado? Pastor, acho que uns 2 anos. 2 anos afastado? Da nação, 2 anos já. Depois que você se afastou, o que aconteceu na tua vida? Pastor, primeiro eu cheguei aqui na nação, como a maioria das pessoas que estão aqui, totalmente fracassado, problema no casamento e desempregado. Comecei a vir para a nação, comecei a prosperar, a minha empresa começou a crescer muito. Você chegou desempregado, Deus deu a direção, abriu uma empresa. A empresa começou a prosperar. Começou a prosperar, assim, ao ponto de forma extraordinária mesmo, sabe, pastor? A gente já tinha muitos funcionários, a gente já atendia o interior. Eu comecei a conquistar carro, comecei a conquistar moto. Casamento abençoado. Casamento abençoado. Não me faltava nada. Vida completa mesmo. E quando você começou a se afastar do altar, se afastou de Deus. Quando eu tirei os meus olhos do altar, aconteceu uma situação e aquilo que o Senhor pregou na semana passada, né? De que forma a gente vai enxergar aquela situação. E eu, infelizmente, enxerguei da forma errada e tirei meus